muito bem-vindos a mais esse episódio do Carreira em Ação. Hoje ao meu lado tenho Ana Carolina de Ataíde, sócia da Fisiosinergy, mãe de Sophie e Luiz. Tudo bem, Ana? Muito obrigado mais uma vez por sua presença e sua dedicação no tempo para a construção aí, reflexões de ideias, pessoal e profissional de cada um que esteja nos assistindo. Muito obrigada, Denise. É um prazer poder estar aqui de novo com você. E quem não viu, tem um episódio anterior que a Ana nos conta como é que foi essa mudança aí de São Paulo, porque hoje ela vive na Suíça, em Genebra. Você é formada em fisioterapia no Brasil e hoje exerce sua profissão aí na Suíça. Primeiro eu queria começar, como é que é uma pessoa se descobrir na carreira como fisioterapeuta? Sempre houve interesse pessoal por tudo relacionado ao corpo humano, saúde, isso desde pequenininha. Eu nunca fui aquela criança, por exemplo, muito chorona quando se machucava. Eu vivia com o joelho ralado. E eu me lembro ainda do meu pai cuidando do meu joelho ralado quando a minha mãe ficava, né, um pouco impressionada com aquilo tudo, né, passando aquele metiolate que ardia na época, mas fazendo um desenho para ir disfarçando e desinfetando o ferimento, e aquilo não me abalava muito. Eu Uau. gostava de ver o processo acontecendo, de sarar e passar por aquilo tudo. Então, eu acho que começou de pequena e isso foi se afunilando no momento de decidir na época, né? Qual vestibular era o vestibular que eu prestaria, e dentro de todas as possibilidades na área da saúde, a fisioterapia foi o que me saltou aos olhos, mesmo sem ter tanto conhecimento da profissão como um todo. Então, de uma certa maneira, existia essa afinidade, mas eu não estava muito certa quanto à área, e acabou sendo um tiro no escuro que deu certo, porque já nos 2 primeiros anos de faculdade eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Então, foi um pouco isso também. Alguns traços de personalidade e uma aposta. E Uma uma aposta. aposta. A área da saúde é muito específica, né? Não saber se vai para a enfermaria ou para fisioterapia ou para outras áreas aí diversas é super natural. E tem que provar, né? Se você não testar. E aí você direcionou, chegou a exercer aqui por 10 anos no Sim, por Brasil. 10 anos eu fiz toda a graduação na Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Fui me especializar depois em reabilitação esportiva, ortopedia esportiva na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E trabalhei na área de ortopedia, né, por bastante tempo antes de vir para cá. Me formei também em acupuntura, já dei início a essa formação nos últimos anos de faculdade, então eu já tinha também essa ferramenta a mais para trabalhar na fisioterapia ortopédica. A acupuntura sempre foi muito útil, então a cada curso que eu fazia eu tentava agregar o conhecimento na minha prática diária, assim, os anos foram se passando e sempre na ortopedia aí no Brasil. E aí chegou a abrir uma clínica. Isso, eu tinha, na verdade, a clínica não era minha, eu tinha um consultório dentro de uma clínica em São José dos Campos, né, quando eu saí de São Paulo e voltei para o interior. E nesse consultório eu aturava junto com outros profissionais, dentistas, médicos e profissionais da saúde. Ainda assim, sempre na ortopedia, eu tinha os pacientes, inclusive que estavam em pós-operatórios realizados nessa clínica, porque eles tinham uma atuação muito grande, muito especializada em todos os problemas de mandíbula, né, na articulação temporomandibular. Então, eu fazia muito pós-operatório desses pacientes que eram operados ali, né, pelos bucomaxilos, e também ortopedia em geral e acupuntura. O que pintava de casos diferentes disso, eu também atendia no consultório. Então, era um consultório dentro de um centro. Que era seu consultório. Era meu consultório. O consultório era meu, centro não.
Um dos desafios que eu vejo do profissional fisioterapeuta em fisioterapia é o que fazer depois de terminar a faculdade. Não só em fisioterapia, mas outras áreas têm essa dúvida do profissional, porque a faculdade ainda ela direciona muito para a parte técnica e para pouco empresarial. E um dos caminhos que as pessoas, ou vamos colocar na tua área, fisioterapeuta, tem é abrir a sua própria clínica. E daí vem a segunda etapa, como conseguir os clientes, ou os pacientes, né, na verdade, e como mantê-lo exercido e tal. Qual foi o desafio que você pode compartilhar? Como você enfrentou esse desafio? E se realmente existiu essa dúvida, como que eu vou iniciar minha carreira com esse diploma que eu sei que eu sou uma profissional, mas né, eu tenho que trabalhar e aonde que eu vou exercer? Eu tive um primeiro trabalho em São Paulo, na época que eu estava me especializando em ortopedia, o qual eu tinha, né, carteira assinada, CLT na época, então eu cheguei a trabalhar como funcionária de uma clínica Funcionária. em São Paulo, né? E depois que eu passei por essa experiência, que foi assim muito importante na época, eu comecei a pensar nessa possibilidade de empreender ou exercer a minha profissão como profissional autônomo, né? E foi aí que eu decidi voltar para o interior. E realmente um grande desafio na época foi começar a preencher essa agenda. No começo eram um, dois pacientes por dia, que aí começavam também a falar, fazer, né, o boca a boca, propaganda. Na época não tinha rede social, Instagram não Ah, vivia, eu não vivi isso no Brasil, né? Então a publicidade era feita de outra forma. E o fato de estar já nessa clínica, né, nesse centro onde eu tinha o consultório, ajudou muito, porque os outros colegas sabiam da minha existência ali. Nós éramos dois fisioterapeutas na época, né? Não era só eu. Então existia essa parte da recomendação por parte, que era feita por parte dos colegas profissionais da saúde que estavam ali e que sabiam do meu trabalho. Então isso ajudou muito, foi assim a força motriz para tudo começar. E, em paralelo é aquilo, boca a boca, que eu acho que é o que tem de melhor, né, para poder te ajudar no começo. e o que você fala desse outro colega que trabalhava com você e outras pessoas que te conheciam, é a famosa parceria, né? Criar essa parceria para que a gente se ajude. E o boca a boca também vem de todos os relacionamentos. Eu dando aqui consultoria, uma micro consultoria, mas também querendo ajudar para quem está nessa área, não só na fisioterapia, mas que se identifique como exemplo, o network em qualquer rede de relacionamento que você esteja, num churrasco no final de semana, num jantar em família, sempre tem aquele: "O que que você está fazendo?". "Não, eu sou fisioterapeuta". O se apresentar e ter uma fala já específica para você se vender. Porque, vamos combinar, Ana, a gente sempre está se vendendo, né, e a gente tem que vender o a o nosso potencial de uma forma muito que conecte com a outra pessoa, né. Com toda certeza, importantíssimo. Esse networking, né, essa rede de colaboração é importantíssima. Antes de criar, haver uma concorrência, uma competitividade, eu acho que se o pilar da colaboração prevalecer, principalmente no começo, todos ganham, Todos né? ganham. É o Eu me lembro, ganha-ganha. eu me lembro de um chefe que foi meu ex-professor também, meu ex-professor na faculdade, o qual eu trabalhei um tempo em São Paulo. Ele falava para mim: Eliana, ninguém ganha dinheiro sozinho. Ou a gente Exatamente. colabora e trabalha pelo mesmo objetivo, cada um à sua maneira, respeitando certos valores, princípios, enfim. Nós não vendemos um produto, né, Denise? A É, gente um serviço. cuida do outro. Então, essa diferença ela tem que permanecer, por mais que você esteja naquele automatismo do todo dia, quando você já tem sua agenda cheia, é entender que aquela pessoa que está ali com você durante aquele tempo, ela é única, mesmo ela tendo o mesmo problema do paciente anterior. Exatamente. Então, agregar esse valor
a quem está ali na tua frente precisando do seu trabalho é um ponto muito importante também. Existem vários fisioterapeutas em vários lugares que propõem, né, as mesmas técnicas para todo mundo. Mas qual que é o diferencial, o seu diferencial? Exatamente. E as pessoas, elas querem se sentir importante. Uma coisa que eu reparo, que eu dou como exemplo, é que aqui no Brasil, estamos começando com a cultura de a faixa de pedestre é do pedestre, né? E a gente tem aquela cultura que o maior vence o menor, o caminhão vence o carro vence o pedestre e o carro vence a bicicleta, ou seja, vence o maior. Então, está se criando essa, é uma comparação bem simples para chegar onde eu quero chegar. Então, criar essa cultura do ser importante vem até mesmo no motorista que consegue ver o pedestre aqui no Brasil que vai se atrapalhar, vai atravessar a rua na faixa de pedestre. Se as pessoas que estão aqui observarem como elas ficam agradecidas, e eu observo o ser humano porque eu estudo eles, como elas ficam agradecidas aqui por se sentir, e ela se sente importante pelo carro ter parado para ela passar, é como se fosse uma rainha naquele momento. Então, imagine a pessoa que vai te procurar, ela vai por um problema de saúde. Então, os mínimos detalhes de você chamar ela pelo nome, de você ficar totalmente na escutativa, imbuída sem intervenções, né, de celular ou outras pessoas entrando na sala, ela vai se sentir importante e vai ver você um profissional diferente. Você sente isso? Eu sinto sim, eu acho que, para resumir um pouco tudo isso que você colocou, que eu concordo 100%, é a questão da empatia. Empatia. Ser empático, né? Ter a capacidade de se colocar, mesmo que momentaneamente, no lugar do outro. Claro que no final do dia de trabalho, todo mundo tem vida pessoal, você precisa se desligar daquilo que aconteceu no seu dia. São muitas histórias, existem sofrimentos embutidos ali, então, até para você poder se desligar um pouco e recuperar a energia necessária para poder dar sequência para isso no dia seguinte, é muito importante, né, ter essa pausa. Mas no momento que você está ali na frente da pessoa, se propondo a cuidar, a educar, que fisioterapia também é a reeducação, né? E mostrar o caminho a ser seguido, se você está ali de corpo e alma 100%, sem o celular, sem, enfim, o telefone, agrega valor. Totalmente. E aí a vida te levou, e o desejo pessoal e profissional, mais a vida te levou para atuar, exercer a sua profissão em outro país. Hoje você vive na Suíça e exerce, tem uma clínica, a clínica que eu comentei, que é a Fisiosinergie, que é muito mais bonito falado em francês do que eu tentando falar. Ótima, tá lindo. Mas, essa clínica hoje você tem uma clínica na Suíça, e mudou um pouco, você, inicialmente trabalhava numa clínica que estava mais direcionada a pacientes na área esportiva, e me parece que aí tomou um outro rumo. Conta pra gente como é que foi isso, e as principais diferenças de você estar em países diferentes. Bom, chegando aqui na Suíça, quando eu iniciei, você precisa fazer um processo de validação do seu diploma estrangeiro para poder atuar no mercado de trabalho aqui, né, na área da saúde. Isso não é em todas as áreas, mas especificamente na saúde, existem esses processos de validação que são exigências do governo para você poder trabalhar legalmente no país. Então, na busca sobre informação sobre o que fazer durante esse processo, uma vez que eu tinha todos os documentos, né, organizados para isso, existia a necessidade de fazer um estágio, não para cumprir lacunas, isso é importante falar, não para cumprir lacunas que não foram preenchidas pela graduação no Brasil, porque
comparando a nossa grade curricular brasileira com a grade curricular do fisioterapeuta formado aqui na Suíça, nós temos uma carga horária de formação mais rica. Então, isso me Olha, ajudou muito também. que Foi algo bem. assim bastante importante que deu uma alavancada nesse processo de reconhecimento de diploma, porque eu tinha mais tempo de estudo do que o profissional formado aqui. Então, isso me ajudou bastante, mas existia a lacuna a ser preenchida em relação ao conhecimento sobre o sistema de saúde suíço, que nada tem a ver com o sistema de saúde brasileiro. Então, eu tive que passar por um estágio de 6 meses, estágio esse que eu tive que procurar por minha conta. O processo burocrático é feito pela Cruz Vermelha Suíça, e a hora que você chega nesse ponto de procurar esse estágio, quando necessário, eles não interferem em nada, é você que tem que sair aí batendo na porta dos colegas e explicando a sua situação com um documento oficial da Cruz Vermelha, mas ainda assim é por sua conta, sua responsabilidade. E isso foi uma batalha grande, foram 6 meses buscando. Hoje em dia esse processo é algo assim muito mais comum aqui, mas lá em 2011, quando eu cheguei, não era tão comum. Então eu tinha que chegar, explicar de onde eu era, o que eu estava querendo ali, mostrar o documento e ver se existia essa possibilidade ou não, e disparando o currículo para todo lado na época, para ver quem me aceitaria. E muito interessante nesse processo de recrutamento é que não sei como funciona isso hoje, mas na época acontecia de eu receber meus currículos de volta. Ou Olha, seja, nós recebemos a sua candidatura, agradecemos agradecemos por ela, mas no momento nós não temos essa vaga, então nós estamos enviando o teu dossiê de volta caso você precise dele para uma outra vaga. Então aquela esperança, pelo menos vou ficar no banco de dados lá do... Então era muito balde de água fria, Denise. Eu assim sofri bastante no começo, até a hora que duas oportunidades se abriram, duas portas se abriram. Eu tive a sorte de poder escolher entre uma e outra. Uma era uma possibilidade de fazer esse estágio num hospital, que não tinha muito a ver com o ambiente profissional que eu tinha no Brasil, porque eu não queria, nunca gostei muito desse ambiente hospitalar. E a outra possibilidade, que foi a que eu aceitei, foi de trabalhar num centro de, como a gente chama aqui, de reeducação terapêutica, onde as pessoas, elas vão normalmente fazer a fisioterapia dela normal, né? Ela sai de casa, ela vai fazer a fisio e volta para casa, ambulatorial, e também pessoas que ficam internadas nesse centro pós cirurgias. Então, por exemplo, ele vai para o hospital, ele faz uma cirurgia de prótese de joelho, e o processo de reabilitação é feito nessa clínica. Ele sai do hospital, ele vai para a clínica, ele fica internado 3 semanas, onde ele tem uma programação de fisioterapia, nutricionista, médico, o dia todo, para se reabilitar antes de voltar para casa. Isso minimiza muito o risco dele sofrer um acidente durante esse período que ele precisa de uma certa orientação, né, no pós-operatório. O paciente tem dor, tem mil cuidados a serem feitos, né, curativos, então a enfermeira vai estar lá fazendo o trabalho dela também, evitando com que esse paciente ele saia de casa para ir até o médico. Então, e olha que loucura, né? Você aqui no Brasil, você já tinha sua clínica e você voltou a estagiar em outro lugar. Olha que loucura. Mesmo tendo um currículo super validado, com carga horárias, né, mais efetivas, você teve que dar alguns passos atrás, né? Como é que foi isso daí para você? isso já na entrevista de emprego ficou muito claro. Quando eles me entrevistaram e quiseram, né, se interessaram pelo meu currículo, a primeira coisa que foi mencionada, olha, é a primeira vez que a gente vai contratar, entre aspas, alguém nessa situação, né, um estágio de validação de diploma. Então, é uma experiência nova para a clínica e nós não temos orçamento, não há budget para te pagar um salário. Você está disposta? Eu falei, tudo bem, vamos lá. Como é que a gente Foi. pode negociar isso? Eu preciso fazer esses 6 meses de estágio em algum lugar. Eu tendo essa validação, né, essas horas assinadas por vocês, é o que eu preciso, e depois a gente vê.
o que vai ser feito a partir daí. E eu me lembro muito bem essa questão, né, de descer alguns degraus e voltar a ser estagiária depois de 10 anos de formada. Eu trabalhava como todo mundo, mesma quantidade de horas, mesma quantidade de pacientes na agenda, mesma responsabilidade. Eu era supervisionada, mas eu podia atender, né? Tinha o chefe lá do departamento que de vez em quando passava dando uma olhada em todo mundo, mas eu sempre tive total liberdade para poder cuidar do meu paciente, mesmo sendo estagiária, por conta dessa autorização da Cruz Vermelha, né? Que dava essa margem de segurança para o empregador, no caso. Mas eu trabalhava, a única coisa que eu recebia na época era o almoço ao meio-dia. Um prato de comida, literalmente. Literalmente. E eu falei, Bom. tá, se é assim que tem que ser, assim será. É parte de um processo que vai me levar para algum outro lugar. Experiência eu vou ganhar, vou melhorar meu francês, que é a imersão completa no idioma, né? Trabalhando com os colegas, ouvindo a língua o tempo inteiro e sendo obrigada a me expressar, a me explicar, eu acabei aprendendo muito. Então, eu vi as coisas, eu não vi isso como um retrocesso. Muito pelo contrário, foi um impulso para poder seguir a minha jornada, mas eu trabalhava por um prato de comida. Literalmente, né? Literalmente, literalmente. E aí, para quem não assistiu e não participou do episódio anterior, a Ana conta muito como em que condições que ela se mudou para lá, etc. Então, abrindo a curiosidade, vai no episódio que tem toda a história que a Ana complementar o que a Ana está trazendo. E aí, bom, você já trouxe que dar passos atrás não era algo que te incomodava muito, porque você estava ali num ambiente novo, super aprendendo, e você aprendeu muito. Durou muito mais tempo esses 6 meses, e daí por diante, como é que seguiu a sua carreira? Então, aconteceu uma coisa muito interessante nesse período, porque quando eu completei 2 meses de estágio, nessas condições que eu falei, que eu mencionei, uma das fisioterapeutas da equipe, nós éramos 25 fisioterapeutas na época, é um centro grande aqui na Suíça, ela ficou grávida de gêmeos. E, enfim, uma gravidez gemelar, o médico considerava que podia ser uma gravidez de risco, o fisioterapeuta, no geral, a gente tem um trabalho muito físico, então ele achou melhor afastá-la o quanto antes da atividade profissional dela, e eu já estava lá há 2 meses, então para eles, né, para o RH da clínica, era muito mais fácil me colocar para substituí-la, ao invés de abrir um processo de recrutamento e encontrar um outro fisioterapeuta para poder ocupar o lugar dela rapidamente, já que ela teve que parar, ela saiu de licença médica praticamente de um dia para o outro. Então, nesse dia, a minha chefe na época ela me chamou para conversar e ela falou: Olha, você está aqui há 2 meses, a gente está vendo que o trabalho que você faz é tão bom como de todo mundo, e não está certo você continuar trabalhando sem ganhar nada. Existe essa possibilidade de cobrir a licença dessa colega? Você tem interesse? Falei, sim, claro que me interessa, eu tenho que, de qualquer forma, finalizar esse processo, mas e aí, como é que fica o nosso acordo em termos de remuneração? Aí eu também me senti um pouco mais à vontade, com uma abertura maior para poder começar a falar, né, em salário e afins. Ela falou: olha, para a gente não tem problema, nesse caso você vai receber um salário, só que ele é um salário de estagiário, que corresponde a 50% do valor de um salário de um fisioterapeuta que trabalha aqui com a gente. Então eu passei do status do almoço do meio-dia a 50% do salário normal, eu já estava feliz. Falei, bom, já é alguma coisa, eu estou avançando, estava esperando isso só lá no final dos 6 meses, né? Talvez a possibilidade de ser efetivada ou não, isso está acontecendo um pouco antes. E assim eu continuei, dei sequência para os 4 meses que me restavam, para finalizar esse período de estágio, ganhando 50% do valor de um salário normal. Mas seguiu lá ou partiu para novas?
Segui, completei os 6 meses, enviei, né, toda a documentação necessária para finalmente ter autorização de trabalho na Suíça, deu tudo certo, e eu acabei me entrosando muito bem com a equipe, era um ambiente de trabalho muito saudável, onde eu aprendi muito, eu trabalhei 4 anos nesse centro, Olha. e eles me efetivaram. Aí eu comecei a ganhar igual todo mundo, eu tinha um salário normal, e ali eu fiquei por um bom período, durante 4 anos, até voltar a ser autônoma. E olha que interessante, né, as oportunidades, eu costumo falar que elas aparecem se você der alguns passos, os primeiros passos, mínimos às vezes que sejam. E você estava procurando e se sujeitou, vou colocar entre ou aceitou, que é a melhor palavra, para trabalhar igual aos outros sem remuneração nenhuma. Mas o teu foco era o quê? Eu preciso validar meu diploma e isso vai me abrir portas. Antes mesmo dos 6 meses, com 2 meses você já estava com reconhecimento e já começou a se empoderar. Olha que legal. Então, por que que eu estou falando isso? Para dar exemplo para as pessoas que estão nas suas carreiras e achar que estão dando passo atrás sem evolução profissional. E não é isso. Você está abrindo para novas possibilidades e novas oportunidades, que depende de você enxergá-las e abraçá-las também e aceitá-las. Tem muito a ver com o passo que você deu, né? E esse empoderamento fez com que você seguisse aí 4 anos, já remunerada integralmente, e chegar até que hoje, nós estamos falando isso há 10, 11 anos atrás, e hoje você é sócia, da Fisiosinergy, que é, de novo, muito mais bonito vocês falando do que eu. Mas como é que surgiu essa evolução depois profissional, depois dos 4 anos que você exerceu? Enfim, depois desses 4 anos, começou aquele momento, ok, qual vai ser a progressão da minha carreira aqui dentro? Para onde eu vou? E a estrutura que existia na época não me permitia evoluir. Então, Hum. eu tinha também, importante falar, eu tinha meu deadline, sabe? Eu sabia que até tal período eu esperaria as coisas acontecerem, mas também, se não houvesse a progressão que eu procurava, eu sabia que eu teria que fazer isso de alguma outra forma. E foi aí que começou a voltar essa vontade de empreender, de ter algo meu. Eu já tinha o tempo necessário, porque você precisa passar por uma experiência profissional de alguns anos aqui na Suíça antes de abrir algo seu. Não é que você chega, valida o diploma e, eu abro meu consultório, minha clínica. Não. Você é obrigado a trabalhar o equivalente a um ano, algo do Hum. tipo, sob a responsabilidade de um fisioterapeuta local para poder ter algo seu. Uau! Então, eu já tinha, né, esse tempo necessário. Eu falei, bom, a oportunidade está aí. Se eu não conseguir progredir aqui dentro, esse processo vai acontecer em outro lugar. E foi quando eu fui trabalhar, antes de ter a Fisiosinergia, eu fui trabalhar numa clínica menor, onde existia a possibilidade de sublocar os consultórios. Hum. Então, a clínica não era minha, mais ou menos como eu tinha no Brasil, né, quando eu voltei para São José dos Campos. Então, eu sublocava um espaço, eu tinha os meus pacientes, eu pagava um valor, né, para usufruir de toda a estrutura desse centro, e comecei a fazer a minha, né, a minha agenda se preencher pouquinho a pouquinho com os pacientes que vinham chegando. E nesse centro eu conheci hoje uma das minhas sócias, na verdade eu conheci as duas, mas a primeira delas eu conheci lá, que por acaso é uma fisioterapeuta brasileira também de São Paulo, Olha! por acaso, e é aquilo, sabe quando o santo bate? O Nossa! santo bateu e a gente conversava muito sobre essa possibilidade de um dia ter algo nosso, um pouco mais tarde, não tão rápido como foi, porque ela também estava fazendo uma segunda formação na época, o que bloqueava um pouco esse processo de abrir uma empresa naquele momento. E eu já tinha o projeto da minha segunda gravidez também. Eu queria ser mãe de novo.
Então, não seria o melhor momento para abrir algo meu. Então, nós tínhamos esse business plan, digamos assim, para dali 2 anos. Só que por conta de uma situação na estrutura desse local onde a gente estava, o centro foi fechado, Hum, a proprietária resolveu que não dava mais para dar continuidade. Eu estava grávida da minha segunda filha, e eu falei, agora o que que eu faço? Porque eu preciso voltar dessa licença maternidade claro. com a minha agenda preenchida, e eu não vou ter esse tempo para poder parir, cuidar de um bebê, do meu segundo bebê e do terceiro bebê, que era a clínica. Então, essa sócia, parceira, amiga hoje, na época ela falou: olha, fique tranquila, porque eu estou na mesma situação que você, não é um filho, mas é o meu segundo diploma que está nascendo. Eu também não estava pronta para isso, mas a gente vai se ajudar, a gente vai conseguir encontrar uma solução. E saímos, o projeto saiu do forno e a clínica acabou acontecendo 3 meses depois que a Luíse nasceu. E logo em seguida ainda teve a pandemia para ajudar E, a, e a complicar um pouco mais as coisas, mas que no final foi algo assim que não nos abalou em nada. Graças a Deus, a clínica inaugurou e a gente nunca teve problema em relação à diminuição de número de pacientes por conta do confinamento aqui. Pelo contrário, ajudou na publicidade da clínica. Algo o- assim que eu não esperava de forma alguma. os, os pacientes conseguiam ir para a clínica? Precisavam. Na verdade, os órgãos Governo. governamentais de saúde aqui na Suíça incentivaram muito os pequenos centros como a gente a continuarem tratando as pessoas, por quê? Por exemplo, um paciente que tem dor lombar crônica e que tem hábito de ver o fisioterapeuta dele com uma certa frequência. No momento que esse paciente ele para de ser atendido, ele para o tratamento, ele deixa de fazer os exercícios dele, existe um grande risco dele descompensar e ter um bloqueio, né, na coluna lombar e ter que parar na urgência do hospital. E como a necessidade na época era, vamos manter a urgência livre de casos que são, né, que a gente consegue prevenir ao invés de remediar de uma maneira bem simples, né, falando, vamos manter esses leitos, esse socorro para quem está sendo vítima do Covid agora, vamos direcionar essas pessoas para os pequenos centros, porque elas vão continuar mantendo um certo condicionamento físico importante para evitar esse tipo de situação. Então, eles nos incentivaram. Eu fiquei, Denise, eu passei pela licença maternidade, eu voltei a trabalhar porque o período da licença acabou. Eu trabalhei uma semana, tudo fechou. Todo mundo foi para casa. Eu fiquei 3 semanas em casa sem trabalhar. Depois eu voltei para a clínica já para inaugurar e nunca mais eu parei de trabalhar. Então esse período de confinamento eu não vivi. Uau! Falta de trabalho. É interessante, né? E nós comentamos, primeiro, parabéns, né, pelo seu empoderamento e a sua confiança, né, e aproveitar todas as oportunidades e agradecer. Eu acredito que você tem muito conectado esse agradecimento pelas oportunidades que a vida coloca, essa sua parceira, amiga que você tem, e as pessoas e as coisas não acontecem, eu acredito muito, por acaso. Eu acredito que elas têm um final aí, um fim estabelecido. Nós comentamos no início sobre a dificuldade do fisioterapeuta de abrir a sua clínica. Você está me falando que você abriu a clínica, teve a filha, 3 meses depois nunca mais parou de trabalhar. É a mesma dificuldade que se tem aqui, você considera que é a mesma que você enfrentou ou enfrenta fora? Para aqueles que abrem, né, o consultório. A vantagem, entre aspas, que eu tive em relação a isso é que, como nós abrimos a clínica muito próxima ao centro que fechou, então todos os pacientes que já eram acompanhados, né, pela equipe de lá,
houve a tendência de continuarem se tratando com a gente, porque eles ficaram também órfãos dos terapeutas que ali trabalhavam e que acabaram indo embora. Nós éramos 6 na época, e desses 6, 2 ficaram na mesma região. Então, houve esse processo, né, de recaptação desses pacientes num outro local. Então, essa dificuldade para preencher a agenda do começo, eu não tive, né? A gente deu continuidade a algo que tinha terminado, né, na mesma região. Mas existem os outros desafios. Eu passei de uma situação de que eu administrava só a minha rotina dentro do centro, que não era meu, e eu passei a administrar o todo, o global. Então não era mais só a minha agenda, era a clínica inteira, é o espaço inteiro. Então, e as pessoas que a partir daí começaram a chegar. Hoje não somos só nós duas e a terceira sócia, né? Porque nós somos 3 sócias. Nós temos uma equipe de 5 fisioterapeutas, um osteopata, secretária, uma professora de yoga e uma professora de pilates. Então, Uau. todas essas vidas, né, eu tenho muita responsabilidade por todas elas também, porque a engrenagem do que é meu tem que funcionar para a engrenagem deles funcionar também. E, Então, a e, responsabilidade aumentou muito. e essa responsabilidade que se tem sobre vidas e famílias, porque você está empregando cada um a sua história e sua necessidade, é assim, essencial para o pequeno, médio, qualquer empreendedor. E esse respeito é muito importante, né? Cada vez mais no momento que a gente vive, principalmente pós pandemia, que veio aflorando aí vários sentimentos no ser humano. E aí você comentou que inicialmente você tinha a esportiva e hoje você tem a fisioterapia. Tua clínica está direcionada, não sei se unicamente você, e peço para você dizer, explicar, mas tem uma grande parte direcionada para a fisioterapia pélvica. Por que surgiu isso e foi uma necessidade local que você viu? Uhum. Foi uma necessidade pessoal. Pessoal. Depois do meu primeiro parto, né, quando eu tive a minha filha mais velha, eu precisei de algumas sessões de fisioterapia pélvica e me tratando, eu entendi o potencial e a diferença que isso poderia fazer nesse período de pós-parto. E aí eu falei, poxa vida, eu preciso entender isso melhor. Eu vou estudar isso, eu vou compreender melhor o que acontece. Sem grandes pretensões na época de começar a trabalhar na área. Eu fiz a formação, me especializei e isso foi um processo que foi acontecendo muito naturalmente, pouco a pouco. Eu continuei com a ortopedia, porque toda a bagagem da ortopedia tem muito a ver com a questão do assoalho pélvico, do períneo também, né? Tá dentro da esfera da pelve, existem músculos, ligamentos, então aquela bagagem da ortopedia me ajudou muito também numa melhor compreensão da fisioterapia pélvica. Então foi mais alguma coisa que agregou, né? Foi agregada a esse novo conhecimento que eu obtive depois que eu me formei. E os pacientes começaram a chegar, porque existe uma necessidade, existe uma demanda grande que nós não conseguimos responder adequadamente, porque, principalmente aqui na Suíça, não existe um grande número de profissionais especializados nessa área. Uau. Então, foi algo que esse processo de transição, embora eu ainda faça um pouco ortopedia hoje em dia, porque eu gosto, né? Mas esse processo de transição, de dedicação da maior parte da minha agenda para esse tipo de tratamento, foi algo assim muito rápido, porque existia demanda no mercado. Existe ainda. Que louco! E você é uma particularidade das pessoas suíças ou corpórea ou é algo você vê o mesmo número de necessidades, por exemplo, no Brasil que você teve a experiência? Necessário é para todo mundo, tanto para homem como para mulher, transgênero, é necessário para pessoas, ponto. A gente já começa por aí. A questão é, normalmente, o primeiro profissional de contato aqui na Suíça do paciente é o médico.
Então, é ele que vai encaminhar o paciente para você, para ele poder fazer esse tipo de tratamento e outros também, neurologia, ortopedia, fisioterapia respiratória. Nós trabalhamos com a delegação do médico, encaminhamento médico. E a questão é, muitas vezes o colega médico, que é o que eu acredito que aconteça aí no Brasil também, não tem conhecimento sobre o que a gente faz. Então, existe uma responsabilidade muito nossa também do fisioterapeuta em planejar um tempinho e sair da zona de conforto dele e de se dirigir até o médico e falar: olha, o que eu faço é isso, o que a gente pode propor para o nosso paciente é este plano, por conta disso, disso, disso. Você tem interesse em trabalhar junto comigo, visando a melhora do paciente? Ah, sim, eu tenho. E isso foi algo que eu desenvolvi muito na região onde eu estava, porque quando eu comecei a trabalhar como autônoma, que eu saí lá do centro onde eu fiquei 4 anos, foi quando eu me formei em fisioterapia pélvica, né? Eu precisava criar esse networking com os médicos ginecologistas para me encaminharem os pacientes. Aí lá fui eu de novo, bater na porta do pessoal, tentar marcar um horário e explicar o que eu tinha feito. Olha, é um curso assim, 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 isso pode ser benéfico para os seus pacientes por conta disso, disso, disso. E a partir do momento que esse networking que eu tenho em volta de mim, na minha região, compreendeu o que eu podia propor como trabalho, os pacientes começaram a chegar e hoje em dia, graças a Deus, é sem parada. E o não você já tinha, né? E deve ter recebido vários nãos, mas você foi atrás do sim, né? E isso é Ainda, importante. ainda existe resistência por parte de alguns colegas médicos, e aí a questão é: você está disposto a, de repente, entrar em contato, falar disso de uma maneira mais aberta? Ele está disposto a te receber também? Se uma janelinha se abre, eu estou indo. Exatamente. Porque se você tivesse dado foco nos nãos ou nas portas fechadas e janelas, você não teria a clínica, possivelmente. Então, é muito importante, cada oportunidade que eu tenho de ressaltar que depende muito do esforço e do quanto você está determinado a conseguir e conquistar aquilo que você quer, depende muito mais da gente do que as coisas apareçam naturalmente. Tem muita gente que se esforça ou se dedica muito tempo falando que a vida não, ele não tem sorte na vida, né? Mas assim, o que cada um está fazendo para buscar a sua sorte, digamos assim, buscar o seu espaço. E isso é muito legal, porque você recebeu um monte de não, com certeza, né? E, a, Muitos, e, e, muitos. e aí foi, isso não paralisou, e o não paralisar fez chegar onde você está. E depois de 12 anos, você está com a sua clínica já estabelecida e com agenda cheia. Que para conseguir marcar a entrevista com você, nós estamos aqui há meses. Eu quero Mas compartilhar. conseguimos, estamos aqui. Conseguimos! Mas eu sei que o teu tempo é bastante escasso. O recurso mais caro que a gente tem hoje é o tempo. E eu estou super agradecida, bastante agradecida e lisonjeada por ter eh, eh, participado desses momentos e ter escutado a sua história tão enriquecedora, não só para mim, e eu ter abraçado, ter podido abraçar essa oportunidade para passar também para as pessoas, que depende muito mais da gente, depende do quanto que a gente está aberto, que tudo é possível desde que você trace um plano, saiba onde você quer e aonde você vai dedicar esse esforço. Então, te agradeço muitíssimo pelo esforço, mas não vai embora não, porque antes de finalizar, eu vou pedir para você uma dica do dia. Pode ser um filme, uma série, uma reflexão, que a gente já deixou várias reflexões aqui, mas se quiser acrescentar, fique à vontade. Então vamos lá, a dica do dia. Já que a gente está conversando sobre saúde, podcast, eu tenho ouvido muito o podcast do Dr. Huberman, The Huberman Lab.
é o nome, em todas as plataformas de difusão na internet, Spotify e afins, YouTube. Informação de qualidade embasada na ciência e de uma maneira assim bastante simplificada. É um professor, ele é biólogo da Universidade de Stanford e nos Estados Unidos e que tem assim dicas sobre vários temas voltados para a saúde e dicas aplicáveis na vida de pessoas normais como a gente, sem ter que passar pela questão de, ok, preciso ter dinheiro para passar por uma consulta. Ele tenta dar dicas que são acessíveis a todos, independente da possibilidade financeira de cada um. Muito interessante. A única complicação aí, tem que dar uma checada no YouTube, é a questão do inglês, ele é americano, então é tudo em inglês, mas talvez no YouTube seja possível encontrar algo legendado. Muito legal. The Huberman Lab. The Ruberman Lab. No YouTube dá para você colocar o tradutor, então ele já vem Ótimo. na língua que você quiser. Tá anotadíssimo e eu vou colocar na descrição do episódio para ser mais fácil de localizar. Ana, gratidão imensa, muito lindo. Queria parabenizar mais uma vez o teu esforço, todo o teu caminho aí, essa jornada. E você tem e exerce uma profissão que para mim é uma das mais principais que existe, principalmente depois dos 50, não, eu digo a qualquer momento, porque é, é tanto preventiva quanto pós-operatória, então é assim, eu reconheço e dou muito valor a essa sua profissão e ver você com essa preocupação com as mulheres é, é um plus a mais. E é até uma dica para quem está assistindo e for da área, dá uma estudada nisso no Brasil. Aqui no Brasil, você falou que fora da nossa gravação, que tem bastante gente aí que já atua, mas porém não é tão difundido assim, né? Temos profissionais na área da fisioterapia pélvica gabaritadíssimos no Aqui. Brasil. Mais uma vez, a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem aí na terra da gente, porque É. são profissionais extremamente competentes, referências mundiais. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. E aproveito também a oportunidade para te parabenizar pelo seu projeto, pelo seu trabalho tão enriquecedor, muito bacana. Eu tenho acompanhado desde quando você me fez o convite para estar aqui hoje. Parabéns e muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu que agradeço e eu que me sinto muito honrada de ter pessoas assim disponíveis a estar contribuindo com as suas experiências, as suas informações e profissões. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário, façam perguntas, deem sugestões de temas. É sempre bom interagir com vocês. Esse podcast foi feito para vocês, então essa interação é super importante. Aproveitem para seguir e acionar o sininho para receber as notificações de novos episódios. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!